Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também responde dúvidas dos nossos seguidores. Semana passada a gente fez uma semana de vídeos de crimes relacionados à violência contra a mulher. E infelizmente não deu para fazer um filme por dia como a gente gostaria, a gente teve alguns problemas aí com a edição, mas vamos seguir, né? Com os nossos temas. A partir dessa semana a gente vai começar a fazer 3 vídeos por semana, um na segunda falando sobre crimes de repercussão, um na quarta falando sobre, vai ser a quarta killer, a gente vai falar sobre algum serial killer famoso do mundo, são vários, e na sexta-feira respondendo questões, ok? Antes de começar a falar do caso de hoje, eu gostaria de pedir para todo mundo se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho. Não se esqueçam de se inscrever, tem muita gente assistindo o vídeo e não está se inscrevendo. Se inscrevam, é muito importante para a gente. Deixa seu like, deixa um comentário, qualquer coisa para o YouTube entender que o vídeo é importante para vocês. E também nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, a gente está sempre postando novidades lá, tá bom? Conto com todo mundo. Vamos começar o caso de hoje. O caso de hoje é o caso da Eloá. Esse caso aconteceu em 2008. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993. Ela tinha 15 anos na época dos fatos, tá? Ela era filha de um ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos, que depois veio se descobrir que usava um nome falso, porque ele era acusado de vários assassinatos, né, em Maceió, e de Ana Cristina Pimentel, que é a mãe dela. Eloá vivia com a mãe, né, num condomínio, tipo um condomínio aqueles de CDHU, sabe? Ele vivia ela e conheceu o Lindenberg nesse local. Lindenberg tinha 22 anos, trabalhava numa fábrica e fazia bicos como entregador de pizza. Ele já tinha dado vários sinais de que era uma pessoa violenta, apesar de todo mundo gostar muito dele, falar que ele era muito trabalhador e tudo, mas ele já tinha dado sinais aí de que era violento com a Eloá. A Eloá começou a namorar com ele, ela tinha 13 anos e ele tinha 22, tá? Bom, ela tinha 12 e ele tinha 19, tá? Eu tô falando da data errada, 22 ele tinha quando ela morreu. Ela tinha 15 e ele tinha 22. Lindenberg era muito possessivo, muito ciumento, né? E a Eloá era muito jovem, uma menina mesmo, com 15 anos, bem nova e gostava de viver a vida, enfim. E ele não gostava muito disso, e ele tinha muitos ciúmes dela, ele era muito possessivo, muito ciumento, o que acabou gerando o término do relacionamento deles, né? Mas o Lindenberg nunca aceitou o término desse relacionamento, tá? E semanas antes desse caso do sequestro, ele chegou a agredir ela fisicamente, mas ela não foi na delegacia, não fez um boletim de ocorrência, porque o pai dela, como eu disse, era uma pessoa que usava até nome falso, porque ele era procurado por assassinato lá em Maceió. Então ele não concordou dela ir fazer o boletim de ocorrência. Talvez se ela tivesse feito, talvez não tivesse tido o desfecho que teve agora, né? Esse desfecho que teve no caso. O caso ocorreu da seguinte forma: o sequestro, né? Vamos falar do sequestro. Em 3 de outubro de 2008, Lindenberg invadiu a casa de Eloá, onde ela fazia um trabalho com mais 4 amigos, dizendo que queria ficar com ela e ia fazer todo mundo de refém. Liberou 2 dos amigos, inclusive um desses amigos, 2 meninos, tá? Um deles chegou a falar que ele falou que se a Eloá não fosse dele, ela não seria de mais ninguém, que ele estava ali disposto a tudo, né? E ficou a Eloá e a sua amiga Daiane dentro do apartamento. Foi aí que se iniciou o sequestro, que durou mais de 100 horas, um dos sequestros mais longos da história do estado de São Paulo. Tá? No dia 14, o Eduardo Lopes, que é o advogado do sequestrador, passou a entrar também nas negociações, e às 22 horas e 50 minutos, Nayara Rodrigues, também de 15 anos, que estava junto com a Eloá, foi solta. Só que, no entanto, ela
foi chamado logo depois, no outro dia, para ajudar nas negociações e acabou entrando novamente no apartamento com o Lindenberg. Assim, foi um erro tosco da polícia na época, que deixou um refém sair, depois deixou um refém voltar, né? Tipo, totalmente fora de lógica uma coisa dessa, né? Depois de mais de 100 horas de cárcere, depois de mais de 100 horas de cativeiro, depois de muitas ameaças, espancamentos, enfim, todo tipo de violência que a Eloá sofreu presa ali dentro junto com a amiga, o grupo de policiais do GAT e da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo explodiram a porta porque acreditaram ter ouvido um tiro e entraram em luta corporal com o Lindenberg. No entanto, ele teve tempo, durante essa luta corporal, de atirar nas vítimas. A Nayara Rodrigues saiu ainda andando do local, porém com um tiro no rosto, e a Eloá foi levada inconsciente para o hospital de Santo André. Ela foi ferida no braço e na cabeça, tá? E ele foi levado para a delegacia e logo depois para a delegacia de polícia pública da cidade. Depois foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Pinheiros, em São Paulo. Eloá foi baleada na cabeça e na virilha, perdão, eu falei no braço, foi na virilha. Não resistiu, teve morte cerebral às 23 horas e 30 minutos do sábado do dia 18 de outubro. Os órgãos de Eloá foram doados, tá? A família doou os órgãos dela depois que ela teve morte cerebral. Em 8 de janeiro existem aí também algumas especulações a respeito de ter tido, que dos policiais terem batido no Lindenberg, terem deixado ele nu e feito algumas maldades com ele depois do acontecido. Isso tem, né, várias... foi feita denúncia para a ouvidoria da Polícia de São Paulo, pedindo que seja investigado essas agressões, tá? E, enfim... a mídia também teve um peso muito forte nesse sequestro, foi muito criticada porque ficou mostrando tudo em tempo real. A Sônia Abrão da Rede TV depois inclusive foi condenada a indenizar a família da Eloá, porque ela interferiu de certa forma nas negociações, quando ela passou a falar ao vivo no canal dela com o Lindenberg por telefone, interferindo nas negociações da polícia. Mesmo que ela teria ali, né, digamos assim, as melhores das intenções, que queria só ajudar, como ela mesma disse, isso foi uma coisa que atrapalhou, sim, o trabalho da polícia. Então a mídia criou uma imagem ali do sequestrador e ele sabia tudo que estava acontecendo, porque ele estava acompanhando tudo pela televisão, então ele estava sempre um passo à frente da polícia, o que nunca é bom numa situação dessa, numa situação de sequestro, tá? Depois de terminado o caso, de Eloá ter sido morta, a Nayara ficou com um tiro no rosto, mas ela ficou bem. O Lindenberg foi preso, tá? E em 2009, o júri da Vara de Execuções Criminais de Santo André determinou que ele iria a júri popular. Durante o interrogatório, ele ficou calado, não manifestou nada, nem em sua defesa, nem... Ficou calado, manteve-se calado. E em fevereiro de 2012, ele foi considerado culpado pelos 12 crimes a qual estava sendo acusado: um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. E condenado a um total de 98 anos de prisão. Só que teve um recurso que em 6 de junho de 2013 reduziu a pena para 39 anos de prisão. A sentença dele também foi transmitida por todas as redes televisivas. Então, assim, sempre teve muita pompa na história do Lindenberg, né? Ele sempre foi muito... a imprensa sempre trabalhou muito para divulgar tudo o que acontecia com relação a ele, né? E a cobertura da mídia acabou atrapalhando um pouco o sequestro, atrapalhando um pouco também o trabalho da polícia, em que pese também o trabalho da polícia ter tido as suas falhas, né? Enfim, o julgamento foi muito criticado. Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas criticando o julgamento, porque o advogado fez um drama e tal, advogado de defesa. Gente, júri popular é júri popular.
ele é como se fosse um teatro mesmo. Por quê? Uma coisa é você levar ao conhecimento, o advogado de defesa levar ao conhecimento de alguém que entende de direito. Então, por exemplo, quando você vai fazer qualquer ação comum, que quem vai decidir é o juiz, você está lidando ali com uma pessoa que tem conhecimento jurídico. Então, é diferente, você não precisa fazer um teatro, você vai se basear em argumentos jurídicos para convencer aquela pessoa, para que aquela pessoa forme a decisão dela. Já no júri popular, o próprio nome já diz, é popular, são pessoas do povo que vão julgar. No caso do Lindenberg, se eu não me engano, foram 7 mulheres e um homem, 6 mulheres e um homem, algo assim. Tem que ser feito teatro, porque você não está convencendo pessoas que têm conhecimento jurídico, você está convencendo pessoas leigas, você está convencendo pessoas do povo, popular, né? Júri popular. E às vezes, para convencer pessoas do povo, você tem que desenhar, você tem que encenar mesmo tudo que aconteceu. Porque não adianta você chegar para uma pessoa do povo e falar assim, isso aqui foi um dolo eventual, isso aqui foi uma culpa consciente, que ninguém vai entender. Entendeu? Então tem que ser realmente feito um teatro. Então quando as pessoas criticam, eu acho às vezes... Eu entendo que às vezes são pessoas que não têm conhecimento jurídico, claro, é diferente da gente que tem conhecimento jurídico para isso. Mas o júri popular, ele é um teatro, ele tem que ser um teatro, porque você está convencendo pessoas do povo daquilo que você entende que é verdade do seu cliente, da sua defesa do seu cliente, quando estamos falando aqui do advogado de defesa, e também da acusação. O promotor também tem que fazer toda uma encenação para convencer eles de que ele é culpado. Não adianta ele vir dizer que ele é culpado porque ele teve dolo, porque ele teve, enfim, ânimos necante, enfim, isso que ninguém vai entender. Ele tem que demonstrar, não, ele matou porque ele quis matar. E às vezes tem que ser feita uma encenação para que isso convença as pessoas do júri popular. Então o júri popular, ele sempre vai ser meio que uma encenação, ele sempre vai ser meio que um teatro. E qualquer júri popular que vocês verem no Brasil, ele vai ser meio assim, meio teatral mesmo, com várias encenações e muito argumento emocional, muita carga emocional, para tentar convencer os jurados, porque você não está convencendo o juiz. Você está convencendo um grupo de jurados, um grupo de pessoas que na grande maioria das vezes não tem conhecimento jurídico suficiente para decidir apenas com base em questões jurídicas, em teses jurídicas, tá bom? Então assim, o julgamento do Lindenberg foi sim muito teatral, muito polêmico, mas necessário. Ele pegou 98 anos de prisão, depois teve a pena reduzida para 38, né? 39 anos e 3 meses de prisão. E tá preso ainda, parece que não teve negada a liberdade, a progressão de regime dele parece que foi negada, não teve acesso a essa progressão ainda. A família da Eloá sofreu muito com a perda dela. A mãe fala que se acalenta um pouco pelo fato dela ter tido seus órgãos doados, então ela sabe que a filha dela continua viva, talvez em outras pessoas, né? Isso é muito bonito da parte dela. E é também mais um caso, esse caso a gente queria falar dele semana passada, porque é um caso também de violência contra a mulher, de uma menina praticamente, que começou a namorar muito cedo, e muito cedo caiu nas mãos de um homem possessivo, ciumento, e que acabou tendo o desfecho que teve. Então assim, era um caso que eu gostaria de ter passado semana passada, mas como a gente não conseguiu fazer todos os vídeos que a gente gostaria, tô passando agora para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Tem muito conteúdo sobre isso na internet, é só vocês pesquisarem, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que vocês já tenham se inscrito. Se não se inscreveram, se inscrevam, deixem o seu like e nos sigam nas nossas redes sociais, tá bom? Até mais!